Fala comigo, bebê! Gente, enrolei demais pra fazer esse, tá? Fenômenos ondulatórios, parte 2. Agora a gente vai falar de efeito Doppler, interferência e experimento de Young, tá bom? Cara, aqui tá a cereja do bolo, então você tem que ficar muito esperto nisso aqui, tá? Cereja do bolo, pra você que vai fazer o Enem, manjar muitos fenômenos, beleza? Sem muita enrolação, a gente vai então começar falando de efeito Doppler, tá? Deixa eu escrever aqui. Bem, o que seria o efeito Doppler? É a nossa percepção de quando um som está chegando mais perto ou ele está se afastando da gente. Tá? Então a gente sempre vai ter uma fonte de som e uma fonte que a gente na verdade chama de uma frequência, né? Vai ter dois tipos de frequência. Vai ter a frequência do som do observador, que o observador ele escuta e ele percebe, e realmente a frequência que o som está emitindo. Então ficou meio doido isso de entender, mas pensa aqui comigo. Pensa que tem uma sirene de ambulância e ela tá lá, no 12, né? E vai ter uma certa frequência esse som, né? O som vai ter uma certa frequência, uma certa também velocidade. E a gente tem que analisar também não só o som que está sendo emitido pela fonte, né? O que realmente está fazendo esse barulho, esse som. A gente também tem que observar e ver qual que é a frequência, qual que é a velocidade do que o observador, né, que está ouvindo esse som, ele está escutando. Então em efeito Doppler, a gente analisa tanto o observador, o que está observando o som que está sendo emitido, e a fonte, que ela está sendo emitida, beleza? Então, vai ter uma equaçãozinha aqui muito da hora para a gente analisar. A parte da equação, a parte da matemática, não cai com tanta aprofundamento assim, mas é bom você saber analisar a equação e saber o que ela está dizendo, beleza? Bom, tem uma equação muito doida, né? Mas eu vou simplificar para você, que é assim, a frequência do observador dividido pela velocidade do som, mais ou menos, né, a velocidade do observador, é igual, tem que ser a frequência, tá? Então isso tem que ser, isso aqui, ó, analisando para quê? Para o observador, tá? Tem que ser igual a frequência da fonte, beleza? Frequência da fonte. A mesma coisa, só que agora a mesma coisa que isso aqui, só que agora analisando para a fonte. Velocidade do som mais ou menos frequência da fonte. Opa, velocidade aqui da fonte, tá? É a mesma coisa, só que a gente muda. Aqui a gente analisa para o observador e aqui a gente analisa para a fonte que está sendo emitida. Tá, Melk, mas essa equação muito doida, o que você está querendo dizer com ela, desse mais ou menos? Bom, lembra que eu falei que o efeito Doppler é a nossa percepção de quando um som está chegando mais perto ou ele está ficando mais longe? Então agora a gente tem que analisar o seguinte, e se o som está vindo de encontro com a gente? Então eu estou vindo para cá e ele está vindo para cá, a gente se encontra. E se ele está indo para frente e eu estou indo atrás? Tudo isso vai ser muito relativo, então por isso que a gente tem que analisar muito bem. E a gente tem que partir do quê? De um referencial. Então, qual vai ser o referencial? Depende de você que vai adotar. Se você vai analisar o referencial, não, Melk. O referencial indo para a esquerda. Então eu estou analisando o seguinte. A minha fonte, ela está indo para a esquerda? Beleza, então ela é positiva. Então, a frequência da fonte vai ser positiva. E agora eu que sou observador. Eu estou indo em direção à fonte ou eu estou indo contra ela? Agora você vai analisar isso. Se você está indo de encontro com ela, né, então ela está indo para lá, eu estou indo junto, vai ficar positivo. Mas se ela está indo para um sentido e eu estou indo para outro sentido, então os sinais vão ser opostos. É a mesma coisa se está vindo a sirene, né, o carro lá, vamos supor, da polícia ou sei lá, da ambulância que faz um som danado, e está vindo para cá e eu estou vindo de encontro. Também vai ser positivo e negativo. Tá bom? Então tudo isso tem que analisar. Por isso que aqui na equação é um mais ou menos, tá? Então, fique esperto nisso, nessa questão do referencial. Beleza, cara, agora interferência, tá? A gente tem interferência. O que é interferência? Bom, interferência pela palavra é alguma coisa que interfere na outra. Tá, mas na física então? Cara, na física é quando a gente tem ondas se sobrepondo sobre outras. Então tem uma onda aqui e aí uma outra onda vai passar por cima dela, tá? Então quando tem um encontro de ondas, né, encontro de pulsos, a gente tem interferência, quando uma passa pela outra, tá bom?
Bom, a gente tem dois tipos de interferência. A gente tem interferência construtiva e destrutiva, A gente tem interferência construtiva e destrutiva, tá? É muito importante, então, a gente saber como que acontece, né, esses dois tipos de interferência e qual que é a aplicação disso, beleza? Cara, então a gente tem interferência construtiva, né? Aqui é uma construtiva. Construtiva como o seguinte, elas estão passando, né, uma em cima da outra, só que elas têm as mesmas fases. Como assim, Mel? Que ó, então você sabe, tipo assim, quando a onda ela está no seu pico, né, sua maior altura, a gente chama isso de crista, né? Então a crista. E quando a onda ela está na sua parte mais baixa, que é essa aqui, ó, a gente chama de vale. E são as duas fases que a onda pode ter, tá? Vale e crista. Bom, quando a gente fala em interferência, a gente tem que estar falando de duas ou mais ondas, né? Duas ou mais pulsos. Se a gente está falando de uma interferência construtiva, elas vão passar uma em cima da outra? Sim, só que elas vão ter a mesma fase. Então, quando essa aqui está em crista, essa também está em crista. Quando essa aqui está em vale, essa aqui também está em vale. Crista, crista. Elas têm que ter a mesma fase. Tá, meu, e qual que é a consequência disso? Que isso é o mais importante. Bom, então, quando elas têm interferência construtiva assim, da mesma fase, a gente pode deixar de escrever duas ondas dessa forma e escrever uma onda só e somando suas amplitudes. Ou seja, nesse caso, que é a onda construtiva, a gente vai ter uma onda, ó, grandona. Por quê? Quando elas estão construtivas, a gente soma as amplitudes. Lembra que a amplitude, quando a gente faz um corte, esse corte ficou bem horrível, mas assim, do meio, a amplitude ela vai do centro até o vale, ou do centro até a crista, a gente chama de amplitude. Então, quando a gente tem interferência construtiva, a gente soma as amplitudes. E o que vai ser o mais da hora? Se está tendo interferência construtiva, a amplitude aumenta. A gente vai ver lá em acústica, quando a amplitude ela aumenta, a intensidade da onda aumenta. Então, a amplitude está bem relacionada à intensidade. Então, a gente vai ter o quê? Uma luz mais intensa, uma luz mais brilhosa, uma luz mais forte, uma luz que queima mais, certo? Essa é a consequência. Bom, interferência destrutiva é quando elas têm fases diferentes. Então, presta atenção, essa aqui, ela está em fase de crista, aqui quando ela está mais alta, e aqui, fase vale, quando ela está mais no baixo. Só que perceba comigo, enquanto essa aqui, ó, crista, vale, crista, essa aqui, ó, enquanto essa de cima está na crista, ela está passando por vale. O que está acontecendo? Elas estão em fases diferentes. Se elas estão passando por fases diferentes, então é uma interferência destrutiva. Se é uma interferência destrutiva, a gente pode, então, por consequência disso, deixar de escrever duas ondas assim, e a gente pode colocar elas como se fosse uma onda só, pequenininha, uma menorzinha. Por que, Melk? Porque agora as amplitudes a gente diminui uma da outra. Então, a gente tinha amplitude, né? Amplitude. E agora a amplitude vai ficar o quê? Pela metade, se elas tiverem o mesmo valor. Ou a gente pega uma, né? Pega a amplitude da primeira, menos a amplitude da segunda e vai ter essa amplitude aqui resultante, né? Tanto faz. Qual que é a consequência disso? Uma luz menos intensa, talvez às vezes nem luz. Uma luz menos brilhosa. Essa é a consequência. Se a amplitude for menor, a intensidade também vai ser menor, beleza? Então, pega essa ideia geral de interferência destrutiva e construtiva e saber as diferenças. Bom, gente, e como a gente tá falando de Enem, e Enem pode tudo, né? E o Enem gosta dessa parte ondulatória, gosta de uma parte mais conceitual e não tão de equações, é bom a gente saber o que é o experimento de Young. Bom, Young foi um chinês, japonês, sei lá, com esse nome doido aí, que ele propôs um método até que relativamente simples de saber se a luz ela podia se comportar como onda ou não. Sim, né? A resposta é sim. Porque a gente está estudando ondulatório e luz, né? Então, a luz, sim, ela pode se comportar como onda. Né? Em alguns casos, a gente vai ver aqui. Vai se comportar como partícula? Vai, mas isso é lá em física moderna. Então, como é que ele fez isso? Bom, ele pegou um antiparo. Trem aí, como vocês podem ver, o trem atrapalhando o vídeo. Então, ele pegou um antiparo com uma fresta no meio. Por quê? Mel, por que ele fez isso? Já vou explicar. Bom, então ele pegou um antiparo com uma fresta e depois mais 3 antiparos com outras frestas, né?
e um antiparo no final. Vou explicar o porquê agora. Bom, gente, como é que a gente tem como saber se a onda, se a luz ela é onda ou não? Bom, se ela se apresentar, se ela tiver fenômenos de onda, né? Então se ela apresentar interferência, ressonância, difração, alguma coisa assim, então a gente pode classificar ela como onda. E aqui, o que ele esperava e o que realmente aconteceu? Quando ele incidiu um raio de luz, o que a luz, né? O que na verdade a onda faz? Quando ela tem uma fresta e ela quer dar um jeito de passar por algum lugar, por uma fresta. Bom, ela difrata, né? O que é difratar? Ela dá um jeito de contornar o objeto. E a luz realmente, quando os raios de luz chegaram até na fresta, elas se adaptaram, né? Elas difrataram. Belezura. Chegou nesses dois antiparos aqui, né? Eles se difrataram de novo. E aí que teve o grande ó. Que foi o quê? Teve a ocorrência de interferência destrutiva e construtiva. Por quê? Porque quando ela foi difratar de novo, né, a luz foi difratar novamente, né, contornar a fresta novamente, o que aconteceu? Teve pontos em comum. Pontos onde a onda, né, a luz, bateu em cima da outra parte. Ou seja, dessa aqui que difratou, bateu nessa outra. Ou seja, então é como se ela estivesse passando em cima, né, dessas ondas, que a gente ainda não sabia que eram ondas, né? Mas, então elas estavam passando uma em cima da outra, poderia ter interferência. Qual foi o grande ó para saber se teria interferência ou não? O terceiro antiparo. Porque no terceiro antiparo, a gente poderia ver se os pontos tinham interferência destrutiva ou construtiva. Como? Pelo brilho e intensidade da luz. Alguns pontos do antiparo teve o brilho da luz muito, muito intenso. Então era como se fosse um monte de camada. Uma parte com muito brilho, sem brilho. Com brilho, sem brilho. Com brilho, sem brilho. O que é isso então? A parte com brilho é a parte de interferência construtiva. E a parte sem brilho é a parte de interferência destrutiva. Ou seja, averiguando tudo, a luz difratou e ainda fez interferência. Ou seja, a luz ela poderia então se comportar como onda, beleza? Então assim, esse foi o experimento de Young. Fique esperto, porque de repente não é nem cá uma questão de como é que a luz, né? Claro, vai ter contextualização, mas falando alguma coisa de como que a luz é onda, você já sabe, porque ela apresenta alguns fenômenos ondulatórios, beleza? Todos, na verdade, beleza? É nóis!